Olá, mais uma vez estamos aqui, junto no tutorial do casal. Espero que vocês estejam desfrutando desse livro, O Deus Presente que se Oculta. Um livro maravilhoso que fala sobre os livros de Ruth e Esther na Bíblia, E agora a gente já viu o estudo de Ruth, E agora estamos vendo o estudo de Esther. Eu separei alguns pontos aqui desse livro para nós aplicarmos no nosso viver familiar. O primeiro ponto, na página 58, onde fala assim: hoje, para guardar a igreja, a base da unidade do povo de Deus, todos nós também precisamos reedificar os muros, a fim de impedir que os inimigos entrem pelas brechas. Puxa, essa frase ela me chamou muita atenção. Eu percebo que nas nossas casas hoje, os nossos muros foram derrubados. O que são esses muros? Os muros, o que significa muro, Às vezes as pessoas usam a palavra muro como uma barreira, mas o muro também tem um significado positivo para Deus. O muro significa que você está delimitando algo. E delimitar sua casa com muros significa que você está dizendo para os seus inimigos: aqui você não entra. E nós, na nossa casa, nossas famílias, infelizmente eu vejo que muitas casas, muitas famílias estão sem muros, ou com furos enormes nos muros. E os inimigos estão entrando, ideologias, como a gente vai ver mais para frente, ideologias que atacam os princípios de Deus, atacam os princípios bíblicos, têm entrado nas nossas casas, nas nossas famílias. Então nós precisamos ser os Neemias de hoje. Nós precisamos reedificar os muros, colocar limites, saber dizer não para certos tipos de assuntos dentro da nossa casa. Os pais são essenciais nessa questão, principalmente com relação a filhos. Não apenas casais, mas casais com filhos precisam dar muito mais atenção. Tem muita coisa entrando no nosso viver familiar por falta de muros bem definidos nas nossas casas. Então essa frase desse capítulo me chamou muita atenção, irmãos. Nós precisamos dar muita atenção, prestar muita atenção nessa questão. Página 60 fala do Deus que se oculta. O livro de Esther, apesar de estar na Bíblia, ele não faz menção alguma a Deus, ao Senhor. Por que um livro que não fala de Deus em momento nenhum está na Bíblia? Esse é uma sabedoria enorme do Senhor. Na verdade, Deus queria mostrar, através desse livro, que mesmo quando ele não está aparecendo de uma forma visível, ele ainda continua nos bastidores. Esse é o nosso Deus que se oculta. E isso é muito rico. A gente precisa experimentar esse nosso Deus que se oculta. Aqui fala que o nosso Deus está a todo momento observando cada um de nós. Isso não quer dizer que ele esteja procurando erro em nós. Pelo contrário, ele está cuidando de nós, porque conhece todas as nossas necessidades e dificuldades. Então Deus conhece suas necessidades, suas dificuldades. Através do livro de Esther, você pode desfrutar, você pode experimentar um Deus
Esse Deus maravilhoso que cuida de cada detalhe, cuida de cada um, Ele cuida de cada situação. A situação da época de Esté, do povo de Israel, era uma situação de total desolação. Eles estavam destruídos, cativos, escravizados, mas Deus nunca deixou de estar com eles. Mesmo naquela situação, Deus nunca virou as costas para o seu povo. Amado irmão, amada irmã, amado casal, Deus nunca virou as costas para vocês. Eu não sei, Deus sabe a situação que cada um de vocês está passando, mas saiba de uma coisa: Deus pode não estar visível na sua situação, mas Ele está nos bastidores cuidando de cada detalhe. Talvez você esteja numa situação muito adversa, numa situação de vergonha até, mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, amado casal, Deus, Ele está olhando para vocês e Ele vai cuidar de cada detalhe. Se tem alguma coisa que está fora do lugar, esse Deus maravilhoso, Ele vai colocar no lugar. Abre o coração, que Ele vai restaurar todas as coisas. Se precisar começar do zero, Ele começa do zero, assim como Ele fez com o templo em Israel, com os muros de Jerusalém. Ele começa do zero. Nada é impossível para esse Deus. Creia nisso. Página 68, falando sobre o rei Assuero. O rei Assuero era um rei que agia muito pelo seu humor. Ele estava de bem com a vida, ele agia de um jeito, ele estava mal-humorado, ele tomava muitas decisões assim. Puxa, quando eu olhei essa descrição de Assuero, eu pude me arrepender muitas vezes. Como nós tomamos decisões na nossa família, na nossa casa, baseado na instabilidade do nosso humor. E isso precisa tocar o nosso coração. Nós não podemos agir dessa forma. Precisamos nos arrepender. Nós precisamos agir conforme a unção, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. E a unção no nosso interior, no Espírito no nosso interior, é o que nos guia. A unção, ela nos ensina todas as coisas. Nós não precisamos agir com impulso ou baseado na nossa emoção, na nossa vontade. Não precisamos ser como o rei Assuero. E logo depois fala sobre a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela tinha uma preocupação enorme com a sua aparência, com a sua beleza, com a sua formosura, sabe, meus amados? E isso também é algo que pode danificar o nosso relacionamento conjugal. Não que a aparência não tenha seu valor, com certeza, o marido precisa cuidar da sua aparência para agradar a sua esposa e vice-versa, a esposa também. Só que isso não pode ser a sua busca principal. Nossa busca principal é cuidar do nosso coração. Como está o seu coração? Você pode ser bela, formosa ou belo, formoso, e a beleza, a formosura, ela não sustenta o seu casamento. Não vai sustentar o seu casamento. Não pense que você ser mais bonito para sua esposa ou mais bonita para o seu marido, que isso vai sustentar seu casamento. Não, isso não é algo necessário do relacionamento humano. Mas o principal é que o nosso coração esteja puro, esteja alegre, esteja desfrutando do Senhor, esteja bem com o Senhor, e isso vai fazer total diferença no nosso relacionamento. Depois, fala na página 70 ainda, fala sobre o padrão de Deus com relação à autoridade de Deus e à submissão. Aqui ele lê um versículo, ele cita um versículo, 1 Coríntios 11:3, que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser o Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Embora no mundo haja o princípio dos direitos iguais entre homens e mulheres, no reino de Deus a ordem é outra. Cristo é o cabeça do homem,
o homem é a cabeça da mulher. Então aqui, Paulo, ele traça para nós a linha da autoridade de Deus. Essa é a linha de autoridade de Deus. Não existe um meio termo. Nós precisamos aprender a nos submeter ao que o padrão de Deus fala. Aqui nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre questão de uso de véu ou algo exterior que represente a submissão. Não. Aqui o principal é o nosso coração está respeitando o princípio que Deus estabeleceu. O princípio que Deus estabeleceu é que a mulher esteja submissa a um homem, o homem esteja submisso a Cristo. É uma questão de encabeçamento. Cabeça, corpo. Se o corpo estiver fora da cabeça, ele não vai subsistir, ele não vai se sustentar. Se você cortar a cabeça, o corpo cai no chão. O corpo sem a cabeça não consegue se sustentar. Então, a mulher, ela representa o corpo, o homem representa a cabeça. Se a mulher não se permite ser encabeçada, ela não vai sustentar-se. É isso que é o princípio da submissão. Não é uma questão de mandar ou ser mandado. É uma questão da posição que Deus colocou. É uma questão da autoridade de Deus. É uma questão de você sustentar ou não. Esse princípio é bíblico, é um princípio divino. Você pode ver toda essa sociedade que está tentando se basear no feminismo, exaltando os direitos das mulheres, ela não se sustenta. Não adianta. Por quê? Porque a mulher, ela foi feita por Deus dessa forma. E o homem foi feito por Deus para ser encabeçado por Cristo. O homem também, se tentar viver sem esse encabeçamento, ele não se sustenta. É uma questão da nossa subsistência, é uma questão de nós respeitarmos a autoridade, aquilo que Deus determinou. Tá? Não é uma questão de machismo ou feminismo, não, é uma questão divina, é um padrão de Deus. A submissão e a autoridade não é que o homem tem mais capacidade para ser autoridade. Não é isso. Não é isso. É uma ordem que Deus estabeleceu. E se todas as pessoas relacionadas nessa questão, o homem aprender a se submeter a Cristo, a mulher aprender a se submeter ao homem, essa atitude, esse coração vai resultar em bênção para a família. E uma família que não tem esse princípio bem estabelecido, bem azeitado, bem estimulado dentro de casa, vai ter seríssimos problemas. Não tem como subsistir uma família que transgrida esses princípios. Tá, irmãos? Então, isso é muito sério. Deus olha para essa questão de uma forma muito, muito séria. Tá? Todo lugar, em todo lugar, onde nós formos, é essencial nós percebermos a questão da autoridade de Deus. Deus é a autoridade suprema do universo, mas Ele estabelece autoridades na terra para nós nos submetermos a ela. E quanto mais maduro nós somos, mais nós aprendemos a nos submeter. Quanto mais infantis nós somos, mais pirracentos nós somos. A gente tem dificuldade de se submeter. Então a submissão, ela também está relacionada
com o nosso crescimento de vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amados casais, cresçam em vida, busquem o crescimento, que é a submissão, o reconhecimento da autoridade, ela vai ser um fruto do seu amadurecimento de vida. Não vai ser um esforço natural, tá, meus amados? Espero que vocês tenham apreciado essa palavra, desfrutado desse livro, como eu tenho desfrutado. Espero que essas palavras possam ter alcançado você, entrado no seu coração e possa ter trazido edificação para sua casa. Jesus é o Senhor.